Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Gostaria mais uma vez de pedir a você, que ainda não acompanhou o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades. Toda vez que houver uma atualização, compartilhe o nosso canal com outras pessoas para que elas sejam abençoadas através do estudo da Palavra de Deus. Como diz a Bíblia, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nesse momento eu convido a você a vir comigo para realizarmos uma oração para que Deus possa nos abençoar e nos iluminar neste momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para que assim nós possamos recapitular a lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. Nós hoje iremos recapitular a lição número 5, que tem como título O Nobre Príncipe da Paz. Um estudo interessante que vai versar sobre Jesus e o que Jesus ele pretende realizar nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. O que nós precisamos entender no contexto do que nós temos estudado do livro do profeta Isaías é que inúmeros tratados de paz já foram assinados no mundo. Portanto, só no século passado nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nós, na história da humanidade, a história mostrou que foi necessário criar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para promover a paz mundial. Mesmo depois da criação da ONU, o mundo já se envolveu em mais de 200 guerras. Então não foi suficiente os tratados de paz e a ONU para acabar com os conflitos, com as guerras existentes no mundo entre as nações. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Jesus ali é apresentado como o governo que vai trazer a paz para o mundo. E o texto, que é o texto bíblico áureo desta semana, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, três aspectos são interessantes nesse texto que versa sobre Jesus e sobre a importância de Jesus nesse mundo escuro de pecado e morte. Ele é o Messias, ele é o Rei e ele é o nosso Deus. Três aspectos importantes: o maravilhoso conselheiro, um Deus poderoso, um Pai da eternidade e o Príncipe da Paz. Então, nesta semana nós estudamos do capítulo 9 ao capítulo 12 do livro do profeta Isaías, nos quais nos apresentaram o Messias no contexto da rebelião do povo de Israel e do povo de Judá. O Messias, Jesus Cristo, o ungido de Deus, veio denunciar o pecado e admoestar o povo de Deus, mas acima de tudo, ele veio para iluminar, confortar e salvar o seu povo. Então, através das profecias que foram reveladas por Deus para o profeta Isaías e através dos exemplos da vida do profeta Isaías, dos filhos do profeta Isaías, o nascimento e a vida dos filhos do profeta Isaías, isso seria um sinal para o rei Acais. Ele não atendeu a Deus. Nós estudamos nas duas lições anteriores e, portanto, era necessário um terceiro nascimento. E é sobre isso que exatamente nós iremos estudar nesta lição. Então, o que nós vamos especificamente estudar também nesta lição? Vamos ver como o profeta Isaías apresenta Jesus nesses capítulos que foram apresentados. E nós abordaremos Jesus Cristo como o único capaz de trazer a paz real para esse mundo. E, acima de tudo, como ele mesmo disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo dá. Se você está vivendo em conflito na sua família, no trabalho, um conflito interno, Jesus é o único capaz de nos dar a paz. E ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que pode nos dar a paz, a tranquilidade que nós necessitamos. Vamos agora ao primeiro tópico da lição: o fim da escuridão na Galileia. Do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5 do livro do profeta Isaías. E no capítulo 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura.
Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam em conflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Meus queridos, esse texto, ele traz uma reflexão importante. A Bíblia torna eventos que aconteceram no Antigo Testamento para prefigurar eventos que seriam ocorridos no Novo Testamento. E o que é que trata o Novo Testamento sobre essa questão do texto? Tiglat-Pileser III, ele conquistou a Galileia, e a conquista da Galileia trouxe escuridão para o povo de Deus que desviou-se dos propósitos de Deus. E o que aconteceu no Novo Testamento? Aquele povo que viveu em trevas. Há uma profecia aí que traz o profeta Isaías, que Jesus iniciou o seu ministério aonde? Exatamente na Galileia, aquela terra que no passado foi transformada em escuridão. E lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 25 até o 16, nos diz que houve uma grande luz. O que é que nós podemos entender que é muito importante? Em seus ensinos, Cristo mesclou a imagem de uma época para ilustrar o tempo presente e para ilustrar o tempo futuro. Então, no tempo presente, constante no Novo Testamento, nós vimos que Jesus ele trouxe uma nova realidade no contexto de Nazaré, e ele está trazendo uma nova realidade no meu e no seu contexto. Ele quer nos iluminar. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então Jesus quer iluminar a minha vida, quer iluminar a sua vida. Ainda no capítulo 9, versículos 6 e 7 do livro do profeta Isaías, acompanhe bem essa leitura desse texto que é maravilhoso para nós. E nós lemos ele no texto áureo, que nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que coisa maravilhosa o que nos traz esse texto sobre o que significa Jesus para todos nós. Jesus é um maravilhoso conselheiro, é um Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz. Tudo isso Jesus está endereçando para mim e para você, como ele endereçou ao longo da história para o seu povo. Então Jesus está demonstrando naquele contexto o que ele representaria, o que ele representa e o que ele representará para o seu povo. Então que Deus nos abençoe ao compreendermos esse contexto que nos é apresentado pelo profeta Isaías. Então vem comigo agora para a primeira pergunta da lição da Escola Sabatina desta semana. Primeira pergunta: como foi descrito o menino que Deus usaria para libertar o seu povo? Assinale a alternativa correta. Letra A: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Letra B: menino simples, frágil, transitório e inquieto. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente, letra A: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Segundo tópico da lição: um filho nos foi dado. O texto se encontra exatamente um texto que nós lemos, mas ele é tão lindo, tão maravilhoso, que a lição ela ressalta muito esse texto, do versículo 6 ao versículo 7. E seria muito bom também a gente decorar e guardar na nossa vida, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que coisa maravilhosa! Essas passagens que nós acabamos de ler,
apresenta o terceiro nascimento especial apresentado no livro do profeta Isaías. Ele já mencionou o nascimento e a importância dos dois filhos do profeta Isaías, mas agora está anunciando a vinda de quem? Do Emanuel. E quem é Emanuel? Exatamente nós lemos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É isso que Deus representa para cada um de nós. É essa a representação do Filho de Deus para a humanidade no passado e não é diferente no presente. Vamos agora à segunda pergunta. O que há de especial no Filho descrito nos versos 9 e 6 do livro do profeta Isaías? Assinale a alternativa correta. Letra A. Os nomes dados ao Filho e o seu reino que duraria para sempre. Letra B. A velocidade com qual ele conquistaria os reinos. Qual seria a resposta correta? Exatamente a letra A. Os nomes dados ao Filho e o seu reino que duraria para todo sempre. É o que há de especial na mensagem de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos agora ao terceiro tópico da lição: o cetro da ira de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 12, versículo 17, versículo 21, capítulo 10, versículo 4. Mas vamos ao versículo 12, para sintetizar aqui o pensamento desse tópico. E nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a mão de Deus. Meus queridos, por causa da maldade do povo, Deus teve que puni-los, diz o texto, com vara. Isso significa que ele permitiu que eles sofressem dificuldades com a intenção de se arrepender de seus pecados e recorrer e voltar aos braços de Deus, porque Ele é o único que tem a solução para o problema do pecado, para o problema da nossa vida. Por quê? Porque Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outra circunstância do qual eu e você nós encontraremos a paz que nós precisamos, a paz que nós necessitamos. E interessante notar que o texto ele nos traz algumas coisas necessárias para que nós possamos entender o papel do nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Guerra sobre a terra, queda dos maus dirigentes, inclusive do povo de Deus, assolamento da terra e fome, queda dos juízes injustos. Então, o que é que o livro do profeta Isaías, do capítulo 9 ao capítulo 10 nos traz? Nos traz um contexto de coisas que mostram que a terra ela caiu sobre o quê? Sobre a maldição, porque Deus estava demonstrando ao seu povo que eles deveriam voltar para Ele se eles quisessem ter a paz que eles necessitavam, se eles quisessem voltar a ter a presença de Deus em suas vidas. Vamos agora à terceira pergunta. O que significa a expressão, por causa da maldade do seu povo, Deus teve que puni-los com uma vara? Assinale a alternativa correta. Letra A. Significa que Deus permitiu que eles sofressem dificuldades com a intenção de destruí-los dos seus pecados. Letra B. Significa que Deus permitiu que eles sofressem dificuldades com a intenção de se arrepender dos seus pecados e recorrer a Ele. Qual seria a alternativa correta? Letra B. Exatamente. Significa que Deus permitiu que eles sofressem dificuldade com a intenção de se arrepender dos seus pecados e se voltarem a Deus, porque Ele é o único que poderia dar a salvação e a solução para o pecado do seu povo. Vamos ao quarto tópico da lição. Vem comigo. Raiz e renovo em uma só pessoa. Em uma só pessoa. Aí está o tópico no capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Que coisa importante, não é? Esse texto ele traz uma profecia do profeta Isaías concernente a Jesus. O tronco de Jessé refere-se ao Messias como descendente de Jessé e, portanto, Jessé foi o pai do rei Davi. Por essa razão, Jesus Cristo é chamado de a raiz e a linhagem de Davi. Mas Davi foi um rei humano, um bom rei Israel, mas Jesus seria um príncipe eterno, seria um Deus conselheiro, maravilhoso conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O que Davi não foi como rei, Jesus será como rei na minha e na tua vida, quando ele estabeleceu o seu trono para todo sempre, no segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar com poder e grande glória e quando ele instituir neste mundo o seu reino que durará para sempre. Portanto, é importante entender que uma das principais missões de Jesus nesse mundo era acabar com o pecado, com a apostasia e a rebelião e estender a paz duradoura e eterna. Essa missão ocorreu com o seu ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição e quando ele foi entronizado nos céus. Mas ela ainda não foi concluída. Ela será concluída, como eu falei, quando Jesus estabelecer o seu reino para sempre, quando ele voltar no segundo advento com poder e grande glória. Os justos serão levados para o céu, receberão a coroa da justiça e depois do milênio será estabelecido um novo céu e uma nova terra que habita a justiça aqui nesse mundo. E Jesus vai, sem sombra de dúvida, fazer com que esse mundo seja para todo sempre o seu reino. O que nós não conseguimos aqui nesse mundo, agora, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, pelo sofrimento imposto pelo pecado, Jesus Cristo vai restituir tudo quando ele voltar com poder e grande glória. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você, que nós possamos desfrutar desse presente, desse galardão que ele quer nos conceder. Outro aspecto que é importante, ainda nós estamos esperando o momento em que a Bíblia diz aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, a vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes se deitarão juntos, o leão e o urso, o leão como boi vai comer a palha. Já imaginaram, a criança brincará na caverna do áspide e a recém-desmamada estenderá a sua mão sobre a caverna da víbora. Então, o que é que aconteceu? O que Jesus ele queria para o seu povo no passado, ele vai nos levar e nos conceder quando nós estivermos no novo céu e numa nova terra que habita a justiça. Os animais não serão mais violentos, como alguns animais são, até às vezes por medida de proteção. Não haverá mais morte de animal, não haverá mais morte de ser humano. Todos irão viver pacificamente, porque a paz verdadeira ela será instituída quando Jesus voltar a este mundo e quando ele implantar o seu reino, que será duradouro, que será para todo sempre. Vamos agora à quarta pergunta. Quem é o rebento que sai do trono de Jessé? Assinale a alternativa correta. Letra A, Jessé, Jesus Cristo. Letra B, Jesus Cristo e o profeta Isaías. Qual a alternativa correta? Exatamente, letra B, Jesus Cristo era o rebento que sairia do trono de Jessé. Quinto tópico da lição da Escola Sabatina. Tu me consolas. Vamos agora ao capítulo 12, versículo 2 do livro do profeta Isaías. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Isaías 12, eu gostaria de dizer a você, é um cântico entoado por Isaías para louvar o seu e o nosso Salvador. Ele nos convida a fazer suas obras conhecidas entre os povos, lembrando o cântico de vitória entoado por Moisés quando ele cruzou o Mar Vermelho, que está lá relatado no capítulo 15 do livro de Êxodo. Isaías está também nos convidando a realizarmos esse cântico de vitória, esse cântico de louvor ao nosso Deus. E, portanto, igualmente, no capítulo 15 do livro do Apocalipse mostra o cântico de vitória que será entoado pelos 144 mil em termos muito semelhantes ao cântico de Moisés e ao cântico do profeta Isaías. E, meus queridos, só em Jesus Cristo, eu e você, nós podemos encontrar salvação. Ele será a minha e a sua canção. Muito em breve, todos nós cantaremos juntos a canção de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, como nos diz lá no capítulo 15, no versículo 3 do livro do Apocalipse. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter isso em nosso coração. Quando você se sentir triste, derrotado, desanimado, injustiçado, lembre-se que Ele é a minha e a sua vitória. Vamos agora à quinta e última pergunta. Vamos agora à quinta e última pergunta.
Qual o significado da ideia contida no nome de Jesus, de que o Senhor é a salvação? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus não somente salva, mas Ele é a própria salvação. Letra B. Deus realiza a salvação, mas não é a salvação. Qual seria a alternativa correta? Pensou bem? Exatamente. Deus não somente salva, mas Ele é a própria salvação, porque o nome Jesus significa o Salvador. Então que Deus nos abençoe. Meus queridos, encerrando a lição da Escola Sabatina de hoje, eu gostaria de dizer a você que nós não estamos só nesse mundo. O povo de Deus no passado, ele errou, cometeu o pecado, sofreu os juízos de Deus, mas não é necessário que nós venhamos reeditar a história de um povo pecador. O que é necessário, mesmo que nós tenhamos ido longe demais, é acreditar no que Deus ele pode e o que Ele vai refazer, porque Ele é o nosso Emanuel, Ele é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Porque Ele está na minha e na sua vida, restaurando os nossos sonhos, restaurando a nossa vida, para que dos nossos lábios, da nossa boca, saia o cântico de vitória, como saiu dos lábios do profeta Isaías, como saiu dos lábios também de Moisés e como sairá dos nossos lábios também um dia, quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. Gostaria de chamar você para orarmos mais uma vez, para que Deus nos abençoe e nos dê essa certeza em nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com meu amigo, com minha amiga, através das redes sociais, através do equipamento eletrônico, acompanhando a recapitulação dessa lição. Que Tu continue nos abençoando em nossa vida, em nossa história, na nossa família, no nosso trabalho, a nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém.